A ligação veio às 6h14 de uma terça-feira. Eu já estava acordado, sentado na varanda da minha cabana no sopé das montanhas Altai, observando o sol subir lentamente sobre os picos nevados. Desde o divórcio passei a acordar cedo. O sono não vinha mais com facilidade, então parei de lutar contra isso. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. Quase ignorei. Senhor Sokolov, aqui é Adra, Bárbara Belova, do Hospital Clínico Infantil de Novosibirsk. Estou ligando sobre seu filho, Klin. Eu me sentei ereto imediatamente. Meu filho? Uma palavra que eu não ouvia direcionada a mim há 3 anos. O que aconteceu? Ele está bem? Klin foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda. Ele precisa de um transplante de medula óssea. A mãe dele nos forneceu seus dados de contato como um doador potencial. Minha ex-esposa, Agnia, deu a eles meu número. Agnia, que passou 3 anos dizendo aos nossos meninos que eu os abandonei. Anya, que bloqueou meu número e devolveu cada carta que enviei sem abrir. Agnia, que me mandou uma mensagem após o divórcio ser finalizado, dizendo que os gêmeos tinham vergonha de me chamar de pai. E agora, essa mesma Agnia precisava da minha ajuda. Estarei aí em 6 horas, eu disse. Meu nome é Demian Sokolov. Tenho 41 anos. Trabalho como guia de montanha na República de Altai, levando grupos de turistas por trilhas selvagens. Antes disso, eu era professor de história em um ginásio em Novosibirsk, ganhava um bom dinheiro e vivia uma vida normal com minha esposa e filhos gêmeos. Aquela vida terminou há 3 anos, quando Agnia decidiu que eu não era o suficiente. A viagem de Gorno-Altaisk até Novosibirsk levou 5 horas e meia. Forcei meu velho UAZ Patriot ao limite, o carro chacoalhando nas passagens de montanha e roncando enquanto eu descia para as planícies da Sibéria. Não parei para comer nem para abastecer, apenas uma vez para ir ao banheiro em um posto perto de Baisk. Meus meninos, Klin e Sava, estavam com 11 anos agora. A última vez que os vi pessoalmente, eles tinham 8. Estavam parados no pátio da casa que eu um dia tive, observando-me carregar caixas em um caminhão de mudança. Papai, por que você está indo embora? Perguntou Sava na época. Não estou indo embora de vocês, pequeno. Só estou me mudando para outra casa. Vamos nos ver todo fim de semana, eu prometo. Nunca mais os vi. Agnia garantiu que fosse assim. O hospital era enorme. Um labirinto de prédios conectados por passarelas, cheio de crianças doentes e pais aterrorizados. Encontrei a ala de oncologia no 4º andar e dei meu nome à enfermeira no balcão. Senhor, Sokolov Adra, Belova está esperando por você. Mas primeiro alguém quer falar com você. Ela apontou para a área de espera. Agnia estava sentada em uma cadeira de plástico, agarrada a um copo de café de papel, como se fosse a única coisa que a mantivesse em pé. Parecia mais velha do que eu lembrava, muito abatida. A confiança que a definia durante o divórcio tinha sumido, substituída por algo vazio e desesperado. Ela me viu e se levantou. Demian, Agnia. Olhamos um para o outro através de 3 anos de silêncio. Obrigada por vir. Ela finalmente disse. Eu sei que não mereço. Onde está o Klin? Ela estremeceu com o meu tom. Quarto 412. Ele está dormindo. A quimioterapia está sendo difícil para ele. E o Sava? Com a minha mãe. Ele quis vir, mas eu pensei. Ela parou. Pensei que seria melhor se ele não estivesse aqui durante os testes. Melhor para quem? Eu quis perguntar, mas não tinha energia para essa briga. Não agora. Para onde vou para o teste de compatibilidade? O laboratório é no 2º andar. Adra. Belova disse que encontraria você lá. Agnia estendeu a mão como se quisesse tocar meu braço, mas parou a tempo. Demian, eu sei que as coisas terminaram mal, mas o Klin precisa disso. Ele precisa de você. Ele precisou de mim por 3 anos, Agnia. Você apenas não deixou que ele me tivesse por perto. Saí antes que ela pudesse responder. O teste de compatibilidade levou cerca de 1 hora. Tiraram sangue, fizeram um suave bucal e me pediram para preencher um questionário médico. Adra. Belova era uma mulher baixa, com olhos gentis e modos precisos. Ela explicou o processo com calma, respondeu minhas perguntas e me tratou como um ser humano, não apenas como um doador em potencial. Teremos resultados preliminares em algumas horas, disse ela. Se você for compatível, discutiremos os próximos passos. O procedimento de doação em si é padrão, embora exija uma curta hospitalização.
O que for necessário. Não me importo com o procedimento. Apenas me diga se posso ajudar meu filho. Ela assentiu e me deixou na sala de espera. Fiquei sentado ali por 3 horas. Não comi, não li. Apenas fiquei sentado pensando em Clean, em Sava, em todos os anos que perdi. Quando Adra Belova finalmente voltou, seu rosto estava diferente. Algo estava errado. Senhor Sokolov, venha comigo, por favor. Ela me conduziu pelo corredor até uma pequena sala de reunião. Dentro estavam outras 2 pessoas. Um homem de terno e uma mulher de jaleco branco. Ambos estudavam uma pasta sobre a mesa. Senhor Sokolov, este é o Dr. Timur Kassimov, nosso chefe de hematologia, e Adra Inachen, nossa geneticista-chefe. Geneticista? Por que precisariam de uma geneticista? Por favor, sente-se. Eu me sentei. Meu coração martelava no peito. Senhor Sokolov, começou Adra Belova lentamente. Realizamos seu teste de compatibilidade 3 vezes. Verificamos erros de laboratório, contaminação de amostras, tudo o que pudesse explicar nossos resultados. O que você quer dizer? Eu não sou compatível? Os médicos trocaram olhares. Senhor Sokolov, falou o Dr. Kassimov, os resultados dos testes mostram que você não é o parente biológico de Clean. As palavras não faziam sentido. Isso é impossível. Ele é meu filho. Ele e Sava são gêmeos. Eu estava lá quando nasceram. Entendemos como é difícil ouvir isso, mas a genética não mente. Adra Chen inclinou-se para a frente. Realizamos um painel completo. Não há correspondência de DNA paterno entre você e Clean. E baseados nos marcadores genéticos, temos certeza de que também não haverá correspondência com Sava. O que vocês estão dizendo? Que nenhum dos 2 é meu. Exatamente. Senhor Sokolov, nenhum dos gêmeos compartilha seu DNA. Você não pode ser o pai biológico deles. A sala começou a girar. Segurei a borda da mesa. Então quem é? Não sabemos. Isso exigiria o teste de outros pais potenciais. A voz da Adra Belova era suave. Senhor Sokolov, sinto muito. Não consigo imaginar como se sente. Eu não conseguia falar, não conseguia pensar. Apenas olhava para a pasta na mesa, a pasta que provava que toda a minha vida tinha sido uma mentira. 11 anos. 11 anos amando aqueles meninos, treinando o time de futebol, ajudando com o dever de casa e lendo histórias de ninar. 11 anos acreditando que eu era o pai deles. E nada disso era verdade. Há mais uma coisa, acrescentou Adra Chen com cautela, algo que torna a situação ainda mais complexa. Mais complexa? A análise genética revelou uma anomalia. Clean e Sava são gêmeos, sim, mas não são gêmeos idênticos, como provavelmente lhe foi dito. São bivitelinos fraternos, certo? E daí, gêmeos bivitelinos podem ter pais diferentes. É extremamente raro, mas acontece. Chama-se superfecundação heteropaternal. Olhei para ela, incrédulo. Pais diferentes. Você está dizendo que meus gêmeos têm pais diferentes? Estamos dizendo que Clean e Sava têm pais biológicos diferentes. E nenhum deles é você. Adra Chen fez uma pausa. Senhor Sokolov, sua ex-esposa aparentemente esteve envolvida com pelo menos 2 outros homens durante o período da concepção. Com outros 2. Não 1, 2. Agnia não apenas me traiu. Ela dormiu com várias pessoas, engravidou de 2 homens diferentes e me deixou acreditar por 11 anos que eu era o pai de ambos. Eu preciso de... Eu me levantei, mas me sentei de volta. As pernas não aguentavam. Preciso de 1 minuto. Tire o tempo que precisar, disse Adra Belova. Estaremos lá fora. Eles me deixaram sozinho. Fiquei sentado por muito tempo, olhando para o nada, tentando entender como tudo em que eu acreditava acabara de ser apagado. Conheci Agnia Kolbrok no casamento de um amigo em 2009. Ao fim do jantar, eu já sabia que queria ver. Lá de novo. Ela tinha 26 anos, trabalhava como profissional de marketing em uma startup de tecnologia, inteligente, ambiciosa, com uma risada que fazia você se sentir a pessoa mais engraçada do mundo. Namoramos por 2 anos, ficamos noivos em uma viagem a São Petersburgo e nos casamos no outono de 2011. Olhando para trás, vejo os sinais de alerta, a forma como ela sempre precisava de atenção, como flertava com outros e chamava de interação inocente.
como desaparecia por horas e voltava com explicações que nunca batiam. Mas eu estava apaixonado e o amor cega. Os gêmeos nasceram em março de 2013. A Guinia me disse que eram idênticos, 2 cópias um do outro. Eu acreditei, afinal, por que duvidar? Eu não era médico. Segurei aqueles bebês na sala de parto e chorei. Primeiro Clean, 4 minutos depois Sava, minúsculos, enrugados, perfeitos. Nos 8 anos seguintes fui pai. Não perfeito, trabalhava muito. Perdia algumas festas escolares. Perdia a paciência às vezes. Mas eu estava lá todos os dias. Trocava fraldas, limpava narizes, passava horas em jogos de futebol, verificava monstros debaixo da cama. Achei que éramos felizes. Em 2020, Agnia me disse que queria o divórcio. Não estou feliz, Demian. Como assim? Achei que estávamos bem. Bem não é o suficiente. Quero paixão. Algo real. Real? Temos 2 filhos. Temos uma vida. Ela me olhou com piedade. Você não entende. Nunca entendeu. Ela já tinha um advogado, um plano. A casa, as contas, a custódia. Os pais dela eram ricos, o pai era dono de uma rede de concessionárias de carros por toda a Sibéria. Eles pagaram os melhores advogados. No tribunal, fui pintado como um pai ausente e focado na carreira. Era mentira, mas a verdade nem sempre vence no tribunal de família. O juiz deu a custódia total para Agnia. 2 semanas depois, ela mudou os meninos para a casa dos pais, em um condomínio de luxo perto de Bertska. Mudou a escola, os telefones, a vida deles. Quando fui para a primeira visita, não havia ninguém em casa. O advogado afirmou que a Agnia pediu restrição dos meus direitos devido ao meu comportamento instável. Eu estava apenas tentando ver meus filhos. Enquanto os processos se arrastavam, Agnia construiu um muro de acusações. A última mensagem dela tinha 5 palavras. Eles têm vergonha de você. Mudei-me para Altai. Não conseguia ficar em Novosibirsk. Não conseguia passar por parquinhos. O trabalho como guia me salvou, eu estava na natureza, em movimento, longe dos pensamentos. Por 3 anos, reconstruí minha vida. E então Clean ficou doente, e eu voltei a ser necessário para Agnia. Encontrei-a na lanchonete do hospital. Estava sentada em um canto, mexendo na comida com o garfo. Ela levantou o olhar e, pelo meu rosto, percebeu que eu sabia. Demian, o teste. Você mentiu para mim. O garfo caiu no prato com um tinido metálico. O quê? 11 anos. Você mentiu para mim por 11 anos. Eu disse sentando à frente dela, voz baixa, mas firme. Os meninos não são meus. Nenhum deles. Os médicos fizeram o teste 3 vezes. O rosto de Agnia passou por várias expressões. Confusão, medo e depois um cálculo frio. Isso é impossível. Um erro. Erro nenhum. Eles também me contaram outra coisa interessante. Clean e Sava não são idênticos. São bivitelinos, o que significa que podem ter pais diferentes. Ela ficou em silêncio. Pais diferentes, Agnia. Como no caso de 2 homens diferentes que não sou eu. Silêncio absoluto. Quem são eles? Demian, não acho que seja o momento. Meu filho está morrendo lá em cima. Mas ele não é meu filho, não é? Então é exatamente o momento. Quem são os pais? Agnia fechou os olhos. Foi há muito tempo, antes do casamento. Estávamos noivos. Estávamos tentando engravidar. Eu sei quem é. Ela abriu os olhos, que estavam úmidos. Isso importa. Importa porque um deles pode salvar o Clean. Importa porque eu dei tudo por essas crianças e elas nem eram minhas. Ela enxugou os olhos com um guardanapo. Rodion Volkov e Miron Lebedev, nomes que eu nunca tinha ouvido. Quem são eles? Rodion era meu treinador na academia. Miron, ele trabalhava na minha empresa. Tivemos algo durante uma viagem de negócios. Ela balançou a cabeça. Foi estúpido. Eu era jovem. Você trabalhava o tempo todo. Eu me sentia sozinha. Então você dormiu com 2 homens diferentes enquanto estávamos noivos. Não foi bem assim. Não foi um grande caso. Apenas. Apenas o quê? Apenas 2 pessoas diferentes que puderam se tornar os pais das crianças que eu criei como minhas. Ela não tinha resposta. Eu me levantei. Onde estão eles agora? Rodion e Miron. Não sei. Não falo com eles há anos. Encontre-os hoje. Um deles pode salvar a vida do Clean. Demian, espera. Ela agarrou meu armário. Isso significa, você não vai ajudar? Não vai fazer o teste? Eu já fiz.
Não sou compatível porque não sou pai. Soltei meu braço. Encontre os verdadeiros pais. Agnia, eu ficarei até você encontrá-los. Mas depois disso, terminamos. Saí para o vão da escada e lá desabei. Sentei nos degraus de concreto e chorei como não chorava desde o divórcio. Tudo o que perdi, tudo o que sacrifiquei, tudo o que lamentei por 3 anos, nada era real. Os meninos que eu amava não eram meus. Nunca. Mas eu ainda os amava. Isso era o mais terrível. Mesmo sabendo a verdade, sabendo das mentiras de Agnia, eu ainda amava Clem e Sava. A biologia não criou esse amor. 11 anos de paternidade criaram. E a biologia não podia apagá-lo. A busca por Rodion Volkov e Miron Lebedev levou 3 dias. Agnia contratou um detetive particular. Fiquei no motel perto do hospital, visitando Clem quando os médicos permitiam. Ele estava tão magro. A quimioterapia levou seu cabelo e suas forças, mas os olhos eram os mesmos olhos azuis profundos que me olhavam com tanta confiança quando ele era pequeno. Papai. Ele ainda me chamava de papai. Mesmo após 3 anos de Agnia dizendo que eu era um monstro. Oi, pequeno. Como você está se sentindo? Cansado. Tudo dói. Eu sei, mas os médicos estão trabalhando. Eles vão encontrar alguém que possa ajudar. Vai ser você? Mamãe disse que você podia dar certo. Eu hesitei. Ele ainda não sabia. Estamos verificando isso, Clem. Mas o que quer que aconteça, eu estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Ele sorriu fracamente. Senti sua falta, pai. Eu também senti a sua, mais do que você imagina. Segurei a mão dele até que adormecesse. No segundo dia veio Sava. Era maior que o Clem, mais saudável, com os cabelos escuros da mãe. Clem e eu os tínhamos castanho claros, ou eu achava que tínhamos. Agora eu entendia por que eram diferentes. Oi, ele disse sem jeito na porta. Oi, Sava. Entre. Ele se aproximou da cama, evitando meu olhar. Mamãe disse que você veio ajudar o Clem. Verdade, ela disse. Disse que você não deu certo. Então Agnia contou a eles parte da verdade. Não dei. Mas estão procurando alguém que dê. Sava assentiu. Parecia que queria perguntar algo. Pode perguntar o que quiser, Sava. Ele finalmente me olhou. Por que você não lutou mais por nós? Depois do divórcio, mamãe dizia que a gente não importava para você. Mas eu nunca acreditei nela. Meu coração se despedaçou. Lutei com todas as minhas forças, filho. Mas sua mãe tinha advogados que eu não podia pagar. E o juiz acreditou nela. Tentei ver vocês. Escrevi cartas. Fui à escola. Nada funcionava. Não recebemos cartas. Eu sei. Sua mãe garantiu isso. Sava ficou em silêncio. Ela mentiu sobre muita coisa, né? Sim, muita coisa. Ela está mentindo sobre mais alguma coisa? Sobre o teste? Garoto inteligente. Sempre foi. Pergunte à sua mãe, Sava. Não cabe a mim te contar. Ele me olhou longamente, depois assentiu e se aproximou do irmão. Rodion Volkov foi encontrado no 3º dia. Vivia em Sochi e trabalhava como consultor de fitness. O detetive o rastreou pelas redes sociais. Agnia ligou para ele. Não ouvi a conversa, mas vi o rosto dela depois. Ele vem. Disse que fará o teste. Ele sabe sobre o Clem. Agora sabe. O que ele disse? Agnia desviou o olhar. Disse que sempre suspeitou. Que eu falei da gravidez logo antes do casamento e de repente nasceram gêmeos. Ele soube por 11 anos e nunca disse nada. Ele só te ajudava a cobrir os rastros. Eu ironizei amargamente. Rodion chegou na manhã seguinte. Alto, musculoso, com aquela confiança no andar típica de quem vive do corpo. Eu o odiei instantaneamente, mas ele estava ali para salvar o Clem. O teste levou 2 horas. Esperávamos na mesma sala de reunião. Adra. Belova entrou com os resultados. Senhor Volkov, você é uma compatibilidade parcial. Não é perfeita, mas o suficiente para o transplante. Rodion cerrou o punho. Isso é o meu garoto. Vou salvar meu filho. O filho dele. Ele disse isso tão fácil, como se 11 anos da minha vida não significassem nada. Levantei-me e saí. Eu estava arrumando as malas no motel quando bateram na porta. Sava estava na soleira, sozinho. Como chegou aqui? De táxi. Não conte para a mamãe. Eu o deixei entrar. Você está indo embora, ele disse, olhando para a bolsa. Sim. Rodion deu certo. Não sou mais necessário. Você é necessário para mim. Aquelas palavras bateram mais forte que um soco. Sava, eu sei.
Eu descobri tudo. Mamãe contou sobre o Rodion para o Clean. E aí eu perguntei na lata, e ela confessou. Um tal de Miron é meu pai de verdade. Sinto muito, Sava. Sinto tanto. Não sinta. Você não fez nada de errado. Ele levantou os olhos. Você ainda é meu pai. Não me importo com testes de DNA. Foi você quem me ensinou a andar de bike. Você quem ficou comigo a noite toda quando eu tive gripe. Você quem realmente apareceu. Sentei ao lado dele. Eu quis estar perto todos os dias nestes 3 anos. Eu sei. Eu entendi isso também. Ele enxugou os olhos. Mamãe mentiu sobre tudo, né? Que você era perigoso, que não nos queria. Sim, mentiu. Por quê? Não sei. Me pergunto isso há 3 anos. Ficamos em silêncio. E agora? Perguntou Sava. Rodion salvará o Klim. Sua mãe enfrentará as consequências das mentiras dela. E você e seu irmão decidirão quem querem ver em suas vidas. Quero você. Nós dois queremos. Klim perguntou hoje se você ia voltar. Não sei se poderei, Sava. A mamãe tem a guarda. Os tribunais. Esquece os tribunais. A voz de Sava ficou firme. Tenho quase 12 anos. Klim também. O juiz vai nos ouvir. Vamos contar o que a mamãe fez. Vamos dizer que queremos morar com você. Não é tão simples. Deveria ser. Ele tinha razão. Deveria ser. Vou falar com um advogado. Eu disse por fim. Mas, Sava, quero que entenda uma coisa. O quê? Posso não ser seu pai biológico, mas sempre serei seu pai. O que quer que decidam os tribunais. Sou seu pai. Nada muda isso. Sava me abraçou, segurando forte como fazia quando criança. Te amo, pai. Também te amo. Os dois. Para sempre. O transplante ocorreu 1 semana depois. Rodion doou a medula. Klim a recebeu. Meu filho, aquele que não era meu pelo sangue, recuperou-se. Eu o visitava todos os dias. Agnia não tentava mais me impedir. Os meninos deixaram claro que queriam me ver, e depois de tudo o que veio à tona, ela não estava em posição de discutir. Rodion posou de herói por alguns dias, aproveitando a atenção, mas assim que o perigo passou, desapareceu de volta para Sochi. 11 anos de ausência, 1 semana de presença e de novo o vazio. Isso dizia tudo sobre ele. Miron Lebedev nem apareceu. O detetive o encontrou, mas ele se recusou a participar, afirmando que tinha sua própria família e não queria complicações. Sava ficou magoado ao saber, mas superou. Tenho um só pai, ele me disse mais tarde. Não preciso de outro. A batalha pela guarda durou 8 meses. Desta vez, contratei uma advogada de verdade, Kira Romanova. Você tem um caso sólido, disse ela. A mentira sobre a paternidade, a alienação parental e o desejo dos próprios filhos. Vamos conseguir. Agnia nem lutou. Acho que estava exausta de mentir, exausta de ser a vilã da própria história. Na mediação, ela concordou com a guarda compartilhada quase imediatamente. Eu estraguei tudo, ela me disse em um intervalo. Eu sei. Sim, estragou. Tive medo, Damian. Após o divórcio, tive medo que você os levasse, então eu os levei primeiro. Isso não é desculpa. Eu sei. O acordo final deu-me o direito de ficar com os meninos 1 semana sim, outra não, além de todos os feriados e férias. Não é perfeito, mas é melhor que nada. Muito melhor que os 3 anos de silêncio. Klim recuperou-se totalmente. O câncer recuou. 1 ano depois, ele voltou à vida normal. Futebol, problemas em matemática, brigas com o irmão por videogame. Ele sabe sobre o Rodion. Sabe que foi ele quem salvou sua vida. Rodion salvou minha vida. Ele me disse uma vez. Mas foi você quem fez essa vida valer a pena ser salva. Eu chorei. Não pude evitar. Os meninos têm 15 anos agora. Estudantes do ensino médio, em meio aos dramas adolescentes, passam 1 semana assim. Outra não comigo na minha cabana em Altai fazemos trilhas. Eles aprendem a pescar nos rios de montanha. Não é a vida que imaginei na sala de parto, mas é uma vida real, honesta, e é minha. Agnia e eu não somos amigos e nunca seremos. Mas aprendemos a coexistir pelos filhos. Ela está se casando de novo com algum contador. Espero que dê certo para eles pelo bem dos meninos. Eles precisam de estabilidade. Eu não estou saindo com ninguém. Talvez algum dia. Mas agora tenho tudo o que preciso. 2 filhos que me chamam de pai, uma casa nas montanhas
e o conhecimento de que a biologia é a parte menos importante da paternidade. Na minha mesa fica uma foto. O primeiro jogo de futebol dos gêmeos, quando tinham 6 anos, estão em seus uniformes idênticos, com um troféu que davam a todos os participantes, sorrindo como se tivessem vencido a Copa do Mundo. Estou ao fundo, um pouco desfocado, mas dá para ver que também estou sorrindo. Antes, eu olhava para essa foto com tristeza. Toda a felicidade parecia construída sobre uma mentira. Agora olho com gratidão. Gratidão por aqueles anos, pelas pessoas em que aqueles bebês se tornaram, pelo fato de que, apesar de todas as manipulações de Agínia, o laço entre nós sobreviveu. Sangue não faz uma família. O que faz a família é não ir embora. É estar lá nos momentos difíceis e nos momentos de alegria. Fui o único pai deles por 11 anos e continuei sendo naqueles 3 anos em que fui proibido de vê-los. Nunca deixei de estar presente. E quando ficaram velhos o suficiente para escolher, eles me escolheram. Isso vale mais que qualquer teste de DNA. Então pergunto a você, o que faz alguém ser pai? Biologia, um papel do tribunal, ou algo mais profundo que não se pode medir em um laboratório? Passei 3 anos achando que tinha perdido meus filhos. No fim, eu nunca os perdi. Eles estavam me esperando o tempo todo. Conte sua história. O que a família significa para você? Se isso ressoou em seu coração, curta e compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal. Aqui contamos histórias de pessoas reais em situações impossíveis. Obrigado por ficar até o fim. Até a próxima.